Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver um exercício sugerido pela nossa amiga Ana Lúcia, que ela sugeriu para a gente no nosso canal do YouTube, mas você pode sugerir também no nosso blog quimicamaisfacil.blogspot.com, ok? O exercício aqui, ó, eu recortei da frase dela aqui do YouTube, e ela falou o seguinte, o exercício, né? Em 1990 foram consumidos em nosso país cerca de 164 bilhões de cigarros. A massa de um cigarro que é queimada corresponde a aproximadamente 0,85 gramas. Considerando que 40% da massa do cigarro seja do elemento carbono, quantas toneladas de dióxido de carbono, CO2, né, os fumantes lançaram na atmosfera em 1990 no Brasil? Aí, observação, uma tonelada. Esse número aqui, massas atômicas do carbono do oxigênio estão ali. Bom, inicialmente eu não tinha compreendido no exercício por que 164 bilhões era esse 164,109. E também nem porque uma tonelada é 106 gramas. Mas depois que eu me lembrei que quando a nossa amiga copiou aqui para o YouTube, perdeu a formatação. Então antes vamos só arrumar alguns valores. 164 bilhões corresponde, que está querendo dizer lá, a 164 vezes 10 elevado a nona, ok? Depois que eu percebi isso, a questão fez todo sentido. Uma tonelada, vou botar assim, corresponde a 10 na sexta gramas, ou seja, 1 milhão de gramas, que são 1000 quilos. E aí, a partir de agora, a gente já pode resolver esse exercício, tá? Bom, então tá. Ele fala aqui um cigarro, né? Deixa eu só separar isso. Ele falava assim, um cigarro, quando você queima ele, ele gera 0,85 gramas. Você consome, desculpa, 0,85 gramas dele. E isso vai ser 100% do nosso cigarro, certo? E ele falou que 40% dessa massa é carbono. Então vamos ver quanto que é 40%. X. Ó, se fosse 2 vezes 85, 170 vezes 2, 340, então X é igual a 0,34 gramas de carbono. Ou seja, cada cigarro, que nesse exemplo aqui é fumado, ele gera 0,34 gramas de carbono. Beleza. O exercício também mostrou aqui pra gente até a equação de combustão do carbono. Então ele deu aqui, né? Ó, carbono mais O2 gerando CO2. Beleza. O que é importante dessa equação? Você perceber que 1 mol de carbono gera 1 mol de CO2, tá? Ok, então vamos lá. Precisamos saber agora quantos mols são 0,34 gramas de carbono. Então vamos fazer a primeira parte, passar um traço aqui para a gente não se embaralhar. Então, ó, 0,34 gramas de carbono serão Y mols, certo? E 12 gramas de carbono é 1 mol de carbono, né? Ó, 12 gramas ele mesmo falou aqui, ó, carbono 12 e oxigênio 16, tá? Essa estequiometria nos leva aqui 0,34 dividido por 12. Então, né, relembrando que eu já fiz no vestibular, ok? Então, 0,34 dividido por 12 vai nos fornecer aí 0,28. Vamos lá. De cabeça, então, 0,028 mol de carbono. Beleza, e a gente viu que 1 mol de carbono gera 1 mol de CO2, ou seja, então, se foi consumido 0,028 mols de carbono, foi gerado a mesma quantidade de CO2, 0,028, tá?
Então, agora nós precisamos saber qual é a massa de CO2, tá? Então vamos lá, ó. A gente viu que foi gerado isso aqui, 0,028 mol de CO2. Isso vão ser Z gramas, ok? O mol de CO2, ó, 16 do oxigênio vezes 2 dá 32. Mais os 12 do carbono são 44. Então, 1 mol de CO2 são 44 gramas. Ok, então vamos lá. Z vai ser igual a 0,028 vezes 44. Então vamos fazer aqui de novo de cabeça, rapidinho. Te vê que dá 1,23. 1,232 gramas de CO2. Que eu estou usando só essas três casas depois da vírgula, tá? Bom, ok. E isso daqui, galera, por cigarro, opa, né? Então você, fumante, pense que você fumar um cigarro, você está jogando para a camada, para o nosso ambiente, 1,23 gramas de CO2. Um cigarro só, apenas. Ok, só que ele falou lá no texto que no Brasil foram cerca de 164 bilhões de cigarros. Então, mais uma regrinha de 3, né? Vamos lá. Deixa eu passar mais um traço aqui. Então, vamos lá. Ok. Se um cigarro está gerando 1,232 gramas de CO2, então 164 vezes 10 na 9 cigarros vão estar gerando XYZ com W gramas de CO2. E esse W vai ser igual a, novamente de cabeça, para a gente não perder tempo com as continhas, arredondando aí, 202, ok? Né? Já que a unidade é tão grande, 202 o que? Não precisa ter medo dessa potência, tá? Vamos carregar ela junto. Então fica 202 vezes 10 na nona gramas de CO2. Chegamos na resposta. 202 vezes 10 na nona gramas de CO2, ou 202 bilhões de gramas de CO2. Mas ele pediu, cadê? Quantas toneladas de dióxido de carbono? Então, essa questão da Unicamp, se você tivesse deixado em bilhões de gramas ou em 10 nanogramas, você não acertou a resposta, certo? Como é uma questão dissertativa, ele pediu para você botar em toneladas, vamos passar a toneladas, já que ele mostrou que uma tonelada, a gente arrumou aqui, são 10 na sexta gramas. Ok, vamos fazer essa coisa rapidinho, e aí nós já teremos, mas o resultado é 202. Só vamos saber o final dele. Uma tonelada, vou botar aqui uma ton, tá? A gente viu lá em cima que são 10 na sexta gramas. Bom, então XYZW já foi, então vamos botar um T. T de tonelada. T vai ser igual a 10 na 9 gramas. Foi o que a gente obteve aqui, né? Opa. Foi o que nós obtivemos ali. Então, vamos ver como é que fica essa continha aí. Aqui ficaria, uma tonelada vezes 10 nanogramas, ficaria 10 nanograma vezes tonelada, certo? Dividido por 10 na sexta gramas. Bom, aí aqui você pode fazer o seguinte. Corta a unidade, lembre que a unidade está aí para ser trabalhada também. Então esse 10 na sexta, com esse 10 na 9, corta e aqui fica 10 a terceira. Então fica 10 na terceira toneladas. Beleza.
Então a resposta agora é a seguinte, ó, pessoal. Ou você poderia pôr, agora sim, ou, tá? Você poderia botar 202 vezes 10 na terceira toneladas de CO2, ou botar o ou 202 mil toneladas de CO2. Isso lançados pelos fumantes no Brasil em 1990, tá certo? E só no Brasil, hein, pessoal? 202 mil toneladas de dióxido de carbono. Bom, seria essa a nossa resposta desse exercício sugerido. Claro, considerando aqui os arredondamentos que foram feitos, eu não usei todas as casas depois da vírgula, mas o valor não vai se distanciar muito de 202 mil toneladas, ok? Bom, Ana Lúcia, obrigado pela sua sugestão. Se alguém tiver mais alguma sugestão de pergunta, exercício de vestibular ou coisa desse sentido, mande pra gente para resolvermos dessa maneira, ok? Valeu, um abraço.